de Lucas, capítulo 5. Um texto muito conhecido de todos, mas vou estar falando aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Esta palavra ficou ardendo no meu coração durante todo o dia. E aí nesse prega você, prega eu, prega você, prega eu, estava ardendo meu coração para ministrar essa palavra. Amém? Porque está desde tarde a gente está nessa, né? Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Lucas 5. Você deixar a Bíblia aberta e a gente vai meditando no texto, amém? Então nós só vamos ler o versículo 11. O 11 diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vou repetir. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Um texto muito conhecido, a passagem que nos relata o encontro. Eu sempre gosto muito de falar desta palavra, mas eu falo sobre o reencontro, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o encontro. O encontro de Pedro com Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus chega no lago de Genezaré, e ele estava ministrando, pregando para a multidão. O versículo 1 vai dizer que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Então a multidão estava cercando Jesus, apertando Jesus, ficando perto de Jesus para poder ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus pregando para aquela multidão. E bem sabemos que no meio de uma multidão existem vários tipos de pessoas. Existem pessoas que estão no meio para ouvir e mudar de vida. Tem alguns que estão no meio da multidão para ouvir e querer achar alguma coisa errada para poder criticar Jesus. Outros estavam ouvindo para poder receber a cura. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então no meio da multidão você vai encontrar vários tipos de pessoa. Pessoas que estão com enfermidades, pessoas que estavam lá para receber, vários tipos de pessoas. Pessoas com depressão, pessoas com angústia, pessoas com problemas no casamento, no trabalho. Havia muitos tipos de pessoas, e existem muitos tipos de pessoas no meio de uma multidão. Só que a multidão estava ali para ouvir Jesus. A multidão estava ali para ouvir Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus exortando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus levando o que ele tinha de melhor, que era a presença de Deus. Aleluia! Jesus estava no meio daquela multidão para trazer uma boa palavra. Jesus estava no meio da multidão, pastor Marcos, para trazer uma boa palavra para aquele povo. Seja aquilo que ele tinha que receber, seja aquilo que a multidão tinha que receber, Jesus estava ali para entregar o melhor para aquela multidão. E nós sabemos que o texto nos diz que havia alguns pescadores lavando as suas redes. O texto nos diz que viu 2 barcos junto à praia do lago do mar, os pescadores havendo desembarcado, lavando as redes. Ou seja, eles tinham pescado e estavam lavando as suas redes. Tinham pescado a noite inteira, lavaram as suas redes. O que é lavar a rede? É dizer, agora eu vou parar, vou guardar a rede. Porque quem lava a rede está dizendo, agora é hora de parar. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Quando está lavando a rede, Rony, é porque está dizendo, eu vou parar de trabalhar agora.
Aleluia. Eles estavam ali. Jesus vê o barco, vê que eles estavam lavando a rede, e Jesus entra em um dos barcos, que era o de Simão, que era o de Pedro. Jesus, ele entra no barco de Pedro e pediu que afastasse um pouco o barco. Ele entra no barco de Pedro, continua ensinando aquela multidão do barco de Pedro, e em determinado momento Jesus, ele vai chegar para Pedro e vai dizer: pegue e vamos agora para o mar alto. Jesus, ele quer levar Pedro para o mar alto. Aleluia. Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Ou seja, Jesus, ele entra no barco de Pedro e continua ensinando a multidão. Ele continua falando com aquela multidão, só que agora ele vai pegar um púlpito. Qual o púlpito? O barco de Pedro. Ele sobe no barco de Pedro para poder continuar ensinando a multidão. Mas não é sobre multidão que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre Pedro. Porque quando Jesus começa a ensinar aquela multidão, o Senhor tinha que ter um encontro com Pedro naquele dia. E quando o Senhor quer ter um encontro comigo e com você, não pode ser no meio da multidão. Eu vou repetir. Quando o Senhor quer ter um encontro verdadeiro comigo e com você, não pode ser no meio da multidão. Porque a multidão, ela pode atrapalhar o trabalhar de Deus na sua vida. A multidão, você já viu uma multidão reunida? Quem já viu, diga glória a Deus. Às vezes você tem que falar até um pouco mais alto para poder ouvir quem está do seu lado, sim ou não? Então a multidão atrapalha quando o Senhor quer falar com você no particular. Marabaço e decantará. Aleluia. Quando o Senhor quer falar com você no particular, queridos, não tem como. Tem que tirar a multidão de perto. A multidão pode ser amigos reunidos. A multidão pode ser família reunida. A multidão pode ser até aqui na igreja quando acaba o culto. Quem está entendendo isso aqui, diga glória. É multidão. Então, às vezes, a multidão atrapalha. Muita gente falando ao mesmo tempo atrapalha. Você não vai ouvir a voz do Senhor. E quando o Senhor quer falar comigo, com você, Ele afasta a multidão. Nós devemos nos afastar muitas das vezes para poder ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando o Senhor quer ter um particular com Pedro, Ele vai chegar para Pedro e vai dizer: vamos para o mar alto. Vamos para o mar alto. Algumas traduções bíblicas vão dizer: vamos para as águas profundas. Porque quando o Senhor quer encontrar com o escolhido do Senhor, não pode ser no raso, tem que ser no profundo. Não pode ser no raso, tem que ser no profundo. Raso é multidão, mas escolhido é no profundo. Quando o Senhor quer te encontrar, Ele leva você lá no profundo, aonde ninguém quer ir. É lá que Deus vai te levar. Aleluia. O Senhor vai levar crente para o profundo nesta noite. É necessário você se encontrar com o Senhor. Mas pastor, eu já me encontrei com o Senhor. Só que existem momentos que nós estamos parando. Queremos parar. E é neste momento que o Senhor fala: vem comigo para o profundo hoje. Vem comigo para o profundo hoje, porque hoje eu vou falar com você de novo. Hoje eu vou te encontrar de novo. Hoje eu vou te mostrar e te levar de volta para o caminho. Aleluia. Hoje mesmo me bateu uma tristeza, e Deus sabe por quê. Meu esposo sabe por quê.
que eu olhei para ele e falei: eu acho que eu não vou no culto não. Aí ele falou: por quê? Eu falei: não sei, não, acho que eu não vou pro culto hoje. Aí nós nos abraçamos e nós falamos: vai ficar tudo bem, né, amor? E ali naquele momento me bateu uma tristeza. E aí quando me bateu uma tristeza de eu falar: não vou para o culto, no mesma hora eu falei: não, eu vou sim. Bate só um negocinho, mas já passa. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Bati um negocinho, mas já passa na hora. E quando você lembra do chamado, ele falou: mas amanhã tem batismo. Eu falei: é verdade, né? Eu vou sim. A responsabilidade, o compromisso é maior do que o desejo de ficar em casa. A minha vontade não pode sobressair sobre o meu compromisso com o Pai. O meu compromisso com o Senhor é maior do que qualquer dor que eu esteja sentindo. E ali eu falei: eu vou para o culto. E aí eu recebi um convite para estar ministrando em uma conferência tremenda. E ali eu entendi. Eu falei: o inimigo quer nos parar, mas Deus tem coisas maiores para fazer. E é tão lindo que olha o nome da conferência: Mulheres Anônimas. Eu falei: eita Jesus, eu estou entendendo esse mistério. Forte, né, Sabrina? E eu falei: amém, Senhor, eis-me aqui. Então existem momentos que nós queremos ficar no meio da multidão e não queremos sair, mas Jesus está no barco. Mas Jesus está no barco. E o controle do barco ainda é dele. A direção ainda é dele. Aleluia. O Senhor falou: vamos para o mar alto, Pedro. E quando o barco para no mar alto, Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: lança a tua rede. Que rede? Aqui ele já tinha lavado. Aqui já estava pronto a desistir. Já tinha desistido de pescar. Já estava guardando a rede, queridos. Você consegue entender isso aqui? Aí Pedro vai dizer: Senhor, eu fico imaginando Pedro: Senhor, eu tentei a noite inteira, olhando para aquela rede já lavada, limpinha, bonitinha. Ei, Ricardo, a rede já estava bonitinha, Renato, limpinha. E aí ele vai dizer: Senhor, eu tentei a noite inteira, nada apanhei, vou sujar de novo essa rede. Mas ele para e fala assim: eu acho que Pedro, que se fosse eu seria assim, como foi hoje que eu falei não vou, e depois falei eu vou. Quem entende isso aqui, diga glória. Pedro, Gabriel, estava ouvindo Jesus pregar para a multidão. Pedro estava ouvindo Jesus ensinar no meio da multidão. Pedro estava vendo Jesus curar no meio da multidão. Pedro estava ouvindo Jesus lançando palavras proféticas no meio da multidão. Pedro estava vendo que o Senhor estava fazendo o surdo ouvir, o cego enxergar e o coxo andar. Pedro estava vendo. Aí Pedro falou: peraí, sobre a tua palavra, porque o povo estava lá ouvindo o povo estava ouvindo e aí Pedro vai dizer o que sobre a tua? Ele entendeu que sobre a palavra de Jesus tem milagre. Sobre a palavra de Jesus tem milagre. Aleluia. Ei, sobre a palavra de Jesus que é lançada sobre a tua vida tem milagre. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui. E é tão interessante que Pedro, ele obedece. Pedro faz o quê? Quando ele obedece, chega a provisão. Quando ele
obedece, chega a... Quando você obedece, tem provisão. Quando você obedece, tem cura. Quando você obedece, tem restauração. Quando você obedece, o Senhor trabalha ao teu favor. Porque Pedro pega a rede e lança. Desliga o celular. Não grava não. Já estou gravando ali. Pedro pega a rede e... Quem está comigo, diga glória a Deus. Pedro pega a rede e... Quem vai lançar hoje a rede? Quem vai lançar a rede hoje? Quem vai obedecer? Quem vai obedecer? Lançar a rede é obediência. Lançar a rede é obedir. Queridos, não adianta nada eu fazer as coisas do lado de fora e não obedecer do lado de dentro. Eu tenho que obedecer a voz de Jesus. Eu tenho que obedecer aquilo que o Senhor está me ordenando fazer. Pedro ouviu do lado de fora, mas obedeceu do lado de dentro do barco. O Senhor está dizendo, a sua obediência vai gerar a tua bênção. A sua obediência vai gerar a tua bênção. Porque quando ele lança, a Bíblia me diz que eram tantos peixes que ele teve que chamar o barco vizinho para dizer, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. Porque aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, todos vão ter que contemplar aquilo que Deus vai fazer mediante a sua obediência. Mediante a sua obediência. Chamam os barcos. Encheram ambos os barcos a ponto de que quase foram a pique. O que é pique? Estava quase afundando o barco de tanto peixe que chegou dentro do barco. Ei, você consegue entender isso? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida é grande. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida é grande. Aquilo que Deus fez na minha vida é grande. Porque o médico disse com todas as letras que era câncer. Passou 40 dias, ele teve que dizer, não tem malignidade. Ei, aquilo que Deus vai fazer na sua vida é grande. E eu estava falando com o pastor Marcos hoje, que Deus teve tanta misericórdia da minha vida, que nem quimioterapia eu tive que fazer. O que Deus vai fazer na sua vida é grande. Mas não está falando sobre multiplicação. É multiplicação de saúde, é multiplicação de bênção, é multiplicação de provisão, é multiplicação de desejo de fazer a obra. Deus vai multiplicar nas áreas que você precisa na sua vida. Aí, multiplicação de ânimo. Deus está derramando ânimo, vigor, saúde. Arabaçu e decantará. Ei, urabaçu e decanto, urabai. É multiplicação, queridos. Fala para o teu irmão, Deus vai multiplicar o que você precisa. É o que você precisa que Ele vai multiplicar. Aleluia. Está com pouca fé, Deus vai multiplicar a sua fé. Aleluia. Está desanimado, está cansado, Deus vai multiplicar, vai te dar ânimo, vai te dar disposição. Eu fiz até um bolo ontem. Quem está entendendo isso aqui, diga glória. Tem horas, querido, que você não quer fazer nada. Sim ou não? Não vou fazer não. Eu não quero não.
Mas aí o Senhor pega e fala: vai fazer, levanta daí. Vai que eu te dou ânimo. E é em todas as áreas, queridos. Levanta sua mão que eu vim aqui profetizar nesta noite. É sexta profética e eu vim aqui profetizar. Receba ânimo do Senhor, receba vigor do Senhor, receba ajuda do Senhor, receba aquilo que você precisa nesta noite do Senhor. Receba fé, receba ousadia, receba vigor nesta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. E olha o que diz o versículo 8. Eu tenho que tirar o óculos para enxergar. Versículo 8 vai dizer assim: vendo isto, o que? A multiplicação, o milagre. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, ou ausenta-te de mim, porque sou pecador. Pedro, quando vê a multiplicação, quando ele vê o milagre, quando ele vê o sobrenatural, porque ele tentou a noite inteira, não conseguiu nada. Ele sabia, ele era mestre em pesca, mas ele não pescou nada. Mas sobre uma palavra, ele viu a multiplicação. Aleluia. E quando ele vê o milagre, ele vai chegar para Jesus e vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, sou pecador. Ele vai dizer assim: eu sou pecador. Ele está dizendo: eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno de estar perto de ti, Jesus. Ausenta-te de mim, Jesus. É como se ele quase estivesse dizendo: Rony, eu estou impuro diante de ti, ausenta-te de mim, eu não mereço estar perto do Senhor. E quantas vezes nós nos sentimos assim: Senhor, eu não mereço que o Senhor derrame tanta graça sobre minha vida, eu não mereço que o Senhor tenha tanta misericórdia de mim, eu não sei porque o Senhor me ama tanto. Eu estava falando isso com uma missionária hoje. Eu não sei como é que o Senhor me ama tanto, Senhor. Pedro estava dizendo: ausenta-te de mim, eu não posso estar perto de tamanha grandeza. Ausenta-te de mim, retira-te de mim. E Jesus vai falar o quê? Jesus vai dizer o quê? Eu vou ler o 9 só para você entender aqui, ó. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ele ficou admirado. Eu acho que ele falou: quem é esse? Quem é esse? Jesus está aqui, queridos. Jesus está aqui no meio de nós. Eu sinto a graça, eu sinto a presença dele. Aleluia. Pedro vai dizer: ausenta-te de mim, fica longe de mim. Se ausentar é ficar longe. Se ausentar é não estar perto. Ele está dizendo: ausenta-te de mim. Porque quando ele viu a magnitude do milagre, ele é tomado. Aleluia. E aí Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: não temas. Não. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Ó, pecador
e pescar, só acrescentou um S. O Senhor está acrescentando na tua vida. Ei, de pecador você vai ser pescador. Deus vai te preparar para estar pescando no meio desta multidão. Ei, o Senhor estava dizendo assim para ele: eu te conheço, Pedro. Porque só um Deus que nos conhece, para pegar um homem pecador e transformar ele num pregador, e transformar ele num pescador, e transformar ele num homem de Deus. É só Jesus que nos conhece. Muitos olharam para mim e para você e falaram: daí não sai nada. Mas Jesus olha para mim e para você e fala: não temas, porque quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem achou você no meio da multidão fui eu. Porque tinha muita gente, Bia, no meio da multidão, mas ele vai até Pedro. Tinha muita gente no meio da multidão, mas ele vai até Pedro, pastor Marcos. E ele vai ser o quê? Jesus vai dizer que ele vai ser pescar. Só que em uma pesca, e isso foi o Espírito Santo que me deu há alguns anos, não é só pescar o peixe. Porque se você pescar o peixe e deixar o peixe encostado, o peixe vai morrer. Ele morre. Sim ou não? O peixe morre. Só que se você deixar muitos dias ele ali parado, depois que o peixe morreu, ele vai começar a feder. Peixe parado fede. Peixe encostado não tem serventia para nada. Ele ia pôr. O peixe, ele primeiro, quando você pega o peixe, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as escamas do peixe. A primeira coisa que você faz quando você pega um peixe é tirar as. Deus vai tirar escamas de gente hoje. Urabaço e decantará. Arabaço e decanturabá. Primeiro tira o que? Às vezes Deus vai tirar a escama. E depois que tira as escamas, Ele vai limpar por dentro. Vai tirar toda a sujeira, vai tirar toda a impureza, vai tirar tudo aquilo que não vai ser usado. Quem está entendendo isso aqui? Deus vai entrar dentro de você e vai tirar tudo aquilo que não é dele, vai tirar todas as impurezas. E o interessante é que se você que limpa peixe, sabe que fica um filetinho preto assim dentro do peixe. Quem já viu? Até esse filetinho Deus está tirando. Porque às vezes limpa, mas fica alguma coisa. Deus vai arrancar tudo. Deus vai arrancar. E depois que tira as escamas e limpa por dentro, Ele vai para a água. Ele vai para onde? Porque vai limpar, vai purificar, vai derramar o Espírito Santo de Deus, vai derramar o Espírito Santo de Deus, vai para a água para purificar. Porque já tirou a escama, já tirou que as impurezas por dentro. Aí ele vai para a água, ele vai para a água, vai ser purificada na água. Aleluia. E decantará. Aí quando o peixe está pronto, ele vai para o fogo. Ele vai para onde? Para o fogo. Vai para a brasa. Aleluia.
Porque peixe que é bom é provado no fogo. E quando ele vai para o fogo, ele está pronto para servir. Quando ele vai para o fogo, ele está pronto para servir. Ei, você vai ser pescador, mas vai cuidar do peixe, para ele se levantar, para ser um instrumento também nas mãos do Senhor. Aleluia. Eu não sei em que fase que você está. Eu não sei em que fase que você está. Se ainda tem algumas escamas que precisam ser arrancadas. Se ainda tem alguma impureza que ainda tem aquele restinho que Deus precisa tirar. Se você já está buscando o Espírito Santo de Deus, já está querendo ser purificado, ou se você está sendo provado no fogo, não sei qual é a fase, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje Ele te levanta como um peixe aprovado, purificado, cheio da unção de Deus, para poder pescar almas para o reino. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E isso você não vai encontrar no Google não, foi Deus que me deu. Quando Deus me deu isso, eu falei, Senhor, coisa linda. Porque nós temos que ser alimento para o reino. E só é alimento para o reino quem passa pelo processo. Para ser alimento para o reino, pastor Marcos, tem que passar pelo processo. E não tem como, queridos. Você vai ter que tirar a escama que ainda está aqui no seu olhinho assim, ó. Meu Deus. Aleluia. Ainda precisa de algo. Se algo te paralisa, é porque ainda tem algo que o Senhor precisa trabalhar dentro de você. Vou melhorar isso aqui. Dentro e em você. Porque quando o Senhor trabalha dentro de mim, eu consigo liberar perdão, eu consigo fazer a vontade dEle. Quando Ele trabalha em mim, Ele vai trabalhar naquilo que me impede de ser melhor a cada dia. Em mim eu sou falha, eu sou pecadora, eu não perdoo, tenho um coração duro, em mim. Mas quando Ele trabalha dentro de mim, Ele vai tirando todas essas coisas, para que você possa ser um instrumento nas mãos dEle. Ah, mas eu prego, mas não perdoo o irmão. Ah, mas eu oro, mas não consegue perdoar. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, é necessário liberar perdão. Sabia que tem coisas que travam nas nossas vidas por não liberar perdão? E aí você fala, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu sei, querido, libera perdão, que Deus vai começar a trabalhar mais ainda na sua vida. Começa a liberar perdão. O perdão, ele não vai libertar você. Ele não vai libertar quem você está perdoando, ele vai libertar você. Porque quem não perdoa fica martelando as coisas dentro. E aí quando martela as coisas dentro, é o filetinho. Sabe aquele filetinho do peixe? Quem está entendendo, diga glória. Aquilo que te falta tirar, aquilo que te falta tirar muitas das vezes é a falta de liberar perdão. Mas Deus vai trabalhar na sua vida hoje. E quando que Deus trabalha? Quando eu quero. Quando eu... Quem está comigo? Só o altar está comigo? Quem está comigo? Deus vai trabalhar quando eu quero.
Porque você tem o livre-arbítrio, querido. E por conta do livre-arbítrio, se você não falar, Senhor, eu quero mudança, eu preciso de mudança, eu necessito de mudança, enquanto você não pedir para Ele, não vai trabalhar. Ah, mas eu peço isso. Olha o que o Espírito Santo está falando aqui comigo. Ah, mas eu peço isso todo dia para Deus. Mas Deus está dizendo, mas você não liberou perdão. Tem gente que precisa liberar perdão para as coisas começarem a andar. Mas o que isso tem a ver com palavra? Porque para Ele te usar, você precisa liberar perdão. Precisa. Porque você vai sair do estágio de pecador para ser pescador. E quando você se transforma num pescador, você larga tudo. Tudo o quê? Tudo que te para, tudo que te deixa, te paralisa, tudo aquilo que não te faz seguir Jesus de verdade. Pedro larga tudo e segue a Jesus. Não só ele, Tiago e João também vão junto. Aqui, ó, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, estava junto com ele. Larga tudo e segue. Quem vai largar o que precisa hoje para fazer a vontade do Senhor? De verdade, queridos. Porque quando eu faço a vontade do Senhor, tem vitória, tem bênção, tem multiplicação. Quando eu entendo. E é tão lindo esse texto, porque eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, quando Pedro fala, eu sou pecador, e Jesus dizendo, ah, reconheceu quem você é, né? Quando nós reconhecemos aonde nós, porque, irmãos, eu vou tomar água primeiro. Eu chegar e ver o defeito do pastor, que é meu marido, é fácil, facinho, sim ou não? Agora eu parar e reconhecer que o erro está em mim. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Quando Pedro diz, ausenta-te de mim porque sou pecador, ele está dizendo, o erro está comigo, o problema é meu, o problema sou eu. Quando você reconhece, Deus opera milagre, Deus trabalha. Deus te chama hoje para falar, olha para você. Será que o problema não está contigo? Será que não é você que está conduzindo errado alguma coisa? E eu vou falar o que Deus está mandando, eu não vou levar para casa, porque é fácil. É fácil eu chegar e apontar o erro do meu filho. É fácil. Muito fácil, aliás. Sim ou não? Mas quando sou eu, é difícil. Eu sou falha demais. Erro demais. Sou pecadora, como você. Tem coisas que eu preciso melhorar e muito na minha vida, e eu sei disso. E aí quando eu oro a Deus, eu falo, Senhor, perdoa o meu pecado que está diante de mim. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. O pecado que está diante de mim, porque se ele está diante de mim, eu sei o que é. É isso, queridos. O Senhor vai te encontrar nesta noite.
Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, Ele vai tirar tudo aquilo que precisa ser tirado, as escamas, a sujeira, tudo. Deus vai trabalhar na sua vida hoje. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: hoje, ou melhor, diga, a partir de hoje, você vai ser um grande pescador de almas, porque hoje Deus tirou sua escama, limpou você por dentro, jogou água em você, te purificou, te levou no fogo, e hoje você está pronto para levar a preciosa semente em nome de Jesus. Você está pronto, você está pronto, aleluia. Arabaço e decantará. Você está pronto. Temos tempo. Você que pode, se coloca de pé. Tem alguém nessa noite que precisa ser limpo em alguma área? Você reconhece que precisa da ajuda de Deus, porque sozinha você não está conseguindo. Vem até aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Se você precisar que Deus venha trabalhar em áreas da sua vida, vem até aqui na frente, porque agora é a hora do particular com Deus. Imagine você que aí é a multidão, mas aqui é o mar profundo. Isso. Se você sentir que precisa de algo a mais da parte do Senhor, aleluia, urabaço e decantará, precisa ser curado, precisa ser tratado. Tem áreas que Deus precisa trabalhar mais a sua vida, vem até aqui, em nome de Jesus. Porque o primeiro passo é o reconhecimento. Aleluia. Isso é um passo de reconhecimento. Reconhecimento que precisa de ajuda do Senhor. Deus vai trabalhar hoje aqui. Deus vai trabalhar hoje aqui. Glória a Deus. Presbítero Ricardo, presbítero Renato, vem orar. E as missionárias vão estar orando. Amém? Vem, que Deus quer trabalhar hoje. Vem que Deus quer trabalhar hoje. Eu preciso que alguém abrace a Fátima, que é tudo que ela precisa hoje. Arabaço e decantará. É de um abraço. Fátima, o Senhor manda lhe dizer que você não está sozinha. Arabaço e decantará. Você não está sozinha, diz o Senhor para ti. Irabaço e decantará. Você sente às vezes que está só, Fátima, e Deus está dizendo para você hoje: você não está sozinha. Eu estou contigo, diz o Senhor para ti nesta noite. Receba este abraço do céu. Ei, rabaço e decantará. Receba este abraço do céu. Rabaço e decantará. Deus está trabalhando na mente hoje. Deus está trabalhando na mente hoje. Irabaço e decantará. Deus está trabalhando na mente. Palavras que foram lançadas. Deus está trabalhando na mente hoje. Rabaço e decantará. Aleluia, aleluia. Pode orar, Bia. É difícil. Em nome
nome de Jesus. Solange, vem cá orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Som. Não, depois do culto. Isso. Dá o celular pra ele. Glória a Deus. Deus está trabalhando aqui no Mar Alto. Arabaço e decantará. Irabaço e decantará. Há uma nuvem de glória aqui. Aleluia. Deu errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo o culto na beira do mar. E é Jesus quem vai pregar. E quer teu barco emprestado. E depois que ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Depois desse culto você vai ser surpreendido. Tem milagre, tem providência de Deus para a tua vida. Som. não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus chegando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre e você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto, O Espírito Santo falou comigo e dentro do que a pastora explanou nessa noite, quando falou que vai tirar a escama, é porque precisa de sensibilidade. E candarabás, é sensibilidade. Por isso que a primeira coisa que tem que tirar é a escama. E quando tira a escama, você começa a ficar mais sensível. E se a escama cair nessa noite, e eu creio que está caindo, Em nome de Jesus. o restante do processo vai ser executado na tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Esta é a palavra profética para a tua vida hoje. E tem mais. Essa vai
para os seus inimigos. Eu vi inimigos lutando, Mas você vencendo. E quanto mais apertava, oprimia, falava mal de você, mas você ia crescendo. mais do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para você. Depois do culto você vai voltar Exatamente no mesmo lugar. depois desse culto. Com tudo isso que aconteceu aqui hoje, essa palavra maravilhosa para a tua vida. Se por um acaso você estiver indo embora, achando que estava sozinho, tem essa aqui também. Mas quando eu pensava que estava só, você não está sozinho. O Todo-Poderoso aparecia.